Vamos embora então aprender como que o componente funciona, como que ele é criado, como que a gente configura, como que a gente passa dados para o componente, como a gente recebe dados de um componente. A gente vai ver tudo isso nessa aula aqui. Meu nome é Alexandre e essa é mais uma aula da AlgoWorks para você. Eu já estou aqui com o Visual Studio Code aberto, já tenho um projeto Angular aqui já configurado, já funcionando, mas ainda eu não tenho nenhum componente criado. Quer dizer, eu tenho só o componente raiz, que é aquele componente que o projeto que é criado com o Angular CLI já se inicia, né? Um componente raiz, não tem nada demais aqui, né? É só o básico mesmo de Angular, né? Aqui eu tenho, por exemplo, aqui na classe do componente, né? Na classe AppComponent, eu tenho um array com uma lista de usuários, e aqui nesse HTML eu tenho aqui um card. Não, veja aqui essa div aqui que está simulando um cartão, né? Eu já vou mostrar o layout disso aqui para você, onde está mostrando um usuário que é selecionado a partir da galeria de usuários que eu tenho aqui embaixo. E aqui é onde eu estou utilizando a tag nd_for para iterar por essa lista de usuários que eu acabei de mostrar para você. Então, por enquanto ainda não tem nada demais, eu só tenho o componente raiz e eu vou levantar essa aplicação para você ver como que ela está, né? Como que ela está aparentemente, né? Como que ela está renderizando em um browser. Aqui o projeto está levantando, eu já vou aqui abrindo o browser, eu vou abrir aqui em localhost 4200, essa aqui é a cara do componente, essa aqui é a galeria que eu falei para você embaixo. Quando eu clico aqui no botão azul, eu seleciono e vem aqui para cima, né? Que é aquela parte, aquele card de cima, aquela div com a classe card, né? Que fica em cima, né? Então eu vou clicando aqui e ele vai para cima. E a ideia aqui é tornar essa parte de baixo aqui, abaixo desse traço aqui, né? Essa galeria, eu vou chamar isso aqui de galeria de usuários, né? A ideia é tornar isso daqui um componente. E o que vai acontecer? Esse componente ele vai precisar receber uma lista de usuários para ele poder renderizar, e ele vai precisar também devolver qual que é o usuário selecionado para que a gente continue exibindo o usuário selecionado aqui em cima, né? Então a gente vai tornar essa parte de baixo aqui em um componente, e para fazer isso a gente vai acabar tendo que usar recursos muito bacanas aqui dos componentes do Angular, né? Como receber e devolver dados, né, de um componente, e vamos fazer isso então. Agora eu vou voltar aqui no VS Code, né? Eu vou diminuir aqui, tirar aqui o terminal com Ctrl Shift e acento, e na verdade eu vou voltar ao terminal e eu vou parar aqui o servidor. E eu vou criar esse componente com o comando do Angular CLI, que é o ng generate component galeria. Vou chamar o componente de galeria. Eu vou passar também esse parâmetro aqui, ó, spec igual a false. Repare que é menos spec, ó, aqui ó, ng generate component galeria menos spec igual a false, para não criar um arquivo de teste, porque a gente não vai fazer testes nessa aula. Então ele criou aqui a pasta galeria, né, a pastinha galeria. Dentro da pastinha galeria criou 3 arquivos, que é o CSS, o HTML e a classe do componente. Fez também uma alteração aqui em AppModule para poder configurar esse componente, né, para dizer aqui para o nosso projeto, para o Angular aqui do nosso projeto, que esse componente existe. Então vamos aqui ver como que ficou aqui a classe AppModule, o que foi alterado. O que foi alterado foi essa linha 5, né, adicionou aqui o import do componente, e na linha 11 aqui declarou o componente para que ele possa ser reconhecido e renderizado na tela para a gente. Esse componente não deve ter nada, né? Aqui, ó, não tem nada por enquanto. Eu vou tirar esse HTML que ele tem, né? E eu vou colocar, não, eu vou deixar esse HTML aqui. Eu vou deixar o HTML, né? A classe vai ficar do jeito que está agora. E eu vou vir aqui, ó, aqui no HTML do componente raiz, AppComponent HTML, eu vou recortar esse HTML aqui, que é o HTML que vai fazer parte da galeria. Então eu recortei aqui, e aqui eu vou colocar a tag da nossa galeria. Deixa eu dar uma olhada aqui no nome da tag, aqui na classe, ó, o nome da tag é app-galeria. Então eu vou voltar aqui, app-galeria. Pronto. Vamos ver agora se já se atualizou ali no browser, né? Porque o projeto aqui com o Angular CLI se atualiza sozinho.
Ah, não, eu esqueci de iniciar aqui o projeto de novo, né? Porque eu parei para poder dar esse comando aqui para gerar o componente. Então vamos lá de novo, ng serve. Vamos esperar aqui o projeto se iniciar. Está se iniciando, eu já vou abrindo aqui o browser. Vou atualizar aqui. Pronto, está funcionando. Aqui o nosso componente já está aparecendo. Vamos agora colar o HTML que a gente tinha lá no componente raiz. Esse HTML que eu recortei, vamos colar ele aqui agora. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Primeira coisa é que a gente não tem essa propriedade aqui, lista usuários, né? Então, provavelmente se atualizou aqui, ó, e não está mostrando nada. Por quê? Porque a gente não tem nada para iterar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é receber aqui na classe do componente, receber essa lista para a gente continuar podendo iterar por esse componente. E como que a gente faz isso? Eu vou fazer isso através do decorador input, @input. Eu vou até copiar ele aqui, importar ele aqui em cima. Ele também é do @angular/core, né? Então, input, eu vou chamar de usuários, o nome dessa propriedade, né? Vai ser um array de objetos, né? Um array de qualquer coisa aqui, um array de n, né? Qualquer coisa, um array de objetos. Então, isso aqui, quando eu decoro com @input aqui dentro do meu componente, o que eu estou fazendo é criando um parâmetro para que seja passado aqui, no caso, a lista de usuários. E como que eu faço isso? Olha só, eu vou vir aqui no HTML raiz, aqui no meu componente, como eu criei a propriedade usuários, então o que eu vou fazer é passar esse array que está aqui dentro da classe do componente, que chama lista usuários, eu vou copiar ele aqui, ó, eu vou passar esse array aqui que está dentro da classe app_component para a classe galeria component, né? Então, isso tudo através do componente aqui, através do HTML. Para isso, então, eu preciso do bind aqui, preciso dos colchetes, né? E eu vou colar aqui a lista de usuário. Fazendo isso daqui, eu pego lá na propriedade usuário, eu estou passando a lista usuários que está no meu componente raiz, no meu componente principal. Então, essa lista vai chegar nessa propriedade aqui, ó, usuários. E se chegando aqui, o que vai acontecer é que a gente já vai conseguir iterar aqui. Só que como eu chamei de usuários, eu vou ter que trocar aqui. Troquei, né? Não é mais lista usuários. Aqui dentro da classe galeria component, ele se chama somente usuários. Então, eu já troquei aqui no HTML de galeria component para usuários. Nesse momento, a gente já tem que conseguir iterar por esses usuários e pelo menos exibir as imagens, né? Então, vou voltar aqui, eu acho que já se atualizou. Ó, justamente isso que aconteceu, né? A gente já está conseguindo iterar, mas quando a gente clica aqui, nada acontece, né? Por quê? Porque o clique, o evento de clique, olha só o que o evento de clique está fazendo. Ele está atribuindo esse usuário corrente para a propriedade usuário. Só que quem tem acesso a essa propriedade aqui é só o componente. O que a gente vai ter que fazer é jogar, né, lançar um evento passando esse usuário que foi clicado. E como que a gente faz isso? Vamos voltar aqui na classe galeria component e vamos declarar aqui uma outra propriedade, só que agora ela vai ficar decorada com output. Output. Ele importou aqui para mim, mas eu não vou importar daqui. Vou importar do @angular/core, né, o output, né? Tem que importar aqui direitinho, aqui na primeira linha. Então, eu vou abrir e fechar aqui o parênteses e vou chamar de... Deixa eu ver de que eu chamo aqui essa propriedade. Vou colocar aqui selecionado. Vai ser do tipo... Do tipo não, eu já vou iniciar ele aqui, ó, com event emitter. Opa, com um M só e 2 T's. E eu vou importar também essa classe, também do Angular Core. Pronto. Porque a partir dessa propriedade aqui, a gente vai lançar um evento dizendo que o usuário foi selecionado. Só que, como que a gente vai realmente fazer isso? Eu vou declarar aqui um método, que eu vou chamar de
selecionando, onde eu vou receber aqui o usuário, N, né? E aqui eu vou utilizar essa propriedade selecionado.emit. E no parâmetro eu passo o usuário. Então eu estou emitindo, né, eu estou lançando um evento onde o dado desse evento, né, o valor desse evento vai ser o usuário. Agora basta eu voltar aqui em Galeria Component HTML e eu vou chamar esse método. Esse método selecionando, e aqui eu passo o usuário. Deixa eu ver se o nome é esse mesmo, selecionando, voltando aqui na classe, selecionando. Isso. Aí quando agora, aqui em Galeria Component HTML, quando alguém clicar no botão mais amigo, vai ser chamado esse método selecionando, vai passar aqui o usuário, referente ao cartão, né, o usuário corrente, vai ser invocado esse método aqui. Esse método vai utilizar aqui a propriedade do tipo event emitter, para emitir um evento, né, para lançar um evento, e quem estiver escutando esse evento vai ser capaz de pegar esse usuário. Aqui no componente já está tudo ok. Agora a gente precisa escutar esse evento. E a gente vai fazer isso aqui em App Component. Agora a gente vai escutar esse evento. O nome do evento é esse daqui. Ó, é o nome do evento, é o mesmo da propriedade. Então, selecionei aqui a propriedade, né? E voltei aqui no App Galeria. Eu vou quebrar aqui a linha. E opa, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Só um minuto, me atrapalhei aqui com os atalhos, mas já está tudo ok. Então agora você já sabe que para escutar um evento a gente precisa das chaves, né? Opa, chaves não, dos parênteses, me desculpa. Aqui dentro eu coloco o nome do evento que eu quero. E de novo, isso aqui é o nome da propriedade lá no meu componente. Veja só, selecionado é o nome da propriedade do meu componente. E aqui dentro eu tenho acesso à propriedade que se chama event. Opa, em minúsculo, event. Nessa propriedade event, eu tenho aqui o dado que é colocado aqui no parâmetro do método emit, que no caso é o usuário. Então basta eu fazer o seguinte, eu pegar aqui o usuário selecionado, que é aqui ó, a propriedade que eu estou utilizando aqui em cima, que eu já estava, né, desde o início, é o usuário selecionado. Basta eu pegar o usuário selecionado e receber o que está vindo no evento. Então eu recebo, aí eu tenho aqui acesso ao usuário selecionado por dentro do componente agora, no componente que no caso aqui se chama Galeria. Provavelmente já se atualizou no browser, vamos dar uma olhada, se atualizou, vamos clicar aqui, ó, repare que agora o comportamento é o mesmo, só que essa galeria aqui embaixo ela está em forma de um subcomponente, né? A gente tem um componente raiz, o principal, e a gente tem um outro componente que a gente chamou aqui de galeria, né? App Galeria. Então, o nosso objetivo foi cumprido. Valeu por ter ficado comigo em mais essa aula. Um abraço e até a próxima. Tchau. Bom, agora que você aprendeu aí os fundamentos de um componente dentro do Angular, então eu quero te apresentar aqui ó, uma biblioteca de componentes muito bacana, que é a mais completa do mercado, né? Pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo. Né? É uma biblioteca de componentes para Angular que você vai gostar muito de conhecer.